Pronto, agora sim. E se eu não me engano, eu já falei de mitose semana que vem, então hoje a gente vai dar uma relembradazinha básica, certo? Então vamos lá, divisão celular. Nos organismos sexuados ocorrem dois tipos de divisão celular, como eu falei a vocês. Mitose, tá? E a meiose. A mitose, ela vai ser uma célula que vai formar duas células idênticas à antecessora, tá certo? Então, o mesmo número de cromossomos e a mesma informação genética será passada de uma célula mãe para as outras células, para as células filhas. Lembra bem disso, tá? A carga genética da célula ela vai ser igual, certo? Vai ser a mesma quantidade. Por quê? Porque a mitose ela é um tipo de divisão celular que ela equaciona o número de cromossomos, ela não reduz, tá? Então, o que é que acontece? O DNA se duplica, né, lá na fase da intérfase, e na fase da mitose, esse DNA ele vai ser quebrado, os cromossomos vão ser quebrados no meio para poder a mesma carga genética de uma ir para outra, tá? E aí eu cheguei a falar a vocês sobre, falar mais uma vez isso aqui que é para vocês não esquecerem, os cromossomos simples, simplificados, que são assim, com apenas uma cromátide, né? E os cromossomos duplicados, que eles vão possuir duas cromátides, certo? Então, por exemplo, assim, ó, é o tipo de cromossomo que a gente vai ter logo no início da intérfase, no final da divisão celular e no início da intérfase. Aí, na fase S da intérfase, que a gente viu que a fase S é o período onde vai acontecer a duplicação do DNA, o que é que vai acontecer? Esse DNA ele vai se duplicar, certo? E quando esse DNA se processar em formato de cromossomo, ele vai ficar dessa forma, duplicado, com duas cromátides, tá certo? Lembre que aqui eu tenho um cromossomo, aqui um cromossomo e uma cromátide. E aqui eu tenho um cromossomo com duas cromátides, porque ele se duplicou. E ele se duplica justamente para isso, para que quando ele chegue na fase da anáfase da divisão celular, ocorra a separação dessas cromátides. E aí vai ficar assim, uma carga genética vai para uma célula, outra carga genética vai para outra célula. É idêntico, certo? Então a gente vai ter 46 cromossomos nessas células. Por quê? Se eu pegar aqui, por exemplo, a espécie humana e todos os cromossomos já duplicados e tudo mais, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 46 cromossomos naquela célula. Só que quantas cromátides a gente vai ter? 92. Peraí. 92? 92 cromátides a gente vai ter. E aí, quando a gente divide, vai 46 cromátides para um lado, 46 cromátides por outro, a célula se divide no meio. E assim, a gente tem a equação, né, o número equacionado aí de cromossomos. A gente multiplica o número de cromossomos. Isso é uma característica da mitose, tá? Totalmente diferente da meiose. Por quê? Porque a meiose ela não vai equacionar. A meiose ela vai dividir. Então, na meiose acontece o seguinte: se uma célula eu tenho 46 cromossomos, o que é que vai acontecer? A meiose ela vai se transformar em duas células, uma célula se transforma em duas com 46, ela equacionou. Só que isso é a primeira parte da meiose. Na segunda parte da meiose, cada célula dessa com 46, ela vai dividir o número de cromossomos e vai formar, cada célula dessa vai formar duas com 23. Ou seja, na meiose, no final de todo o processo, porque são duas etapas, a gente vai ter uma célula de 46 cromossomos originando 4 células, cada uma com 23, ou seja, ela reduziu o número de cromossomos da célula, tá? E isso acontece por quê? Porque na meiose, esse processo de meiose, ela só vai acontecer com um único tipo de célula, que é a célula germinativa. A meiose só ocorre com espermatozoides e óvulos, certo? Porque ele divide o número de cromossomos no meio, né? Ele reduz esse número de cromossomos. Por quê? Para quando ocorrer uma fecundação, né? O espermatozoide fecundar o óvulo, eu vou ter 23 cromossomos vindo do macho e 23 cromossomos vindo da fêmea,
E aí, quando a fecundação ocorrer, vai acontecer a mistura desse material genético, tá? Então, se eu tenho 23 cromossomos do macho e 23 cromossomos da fêmea, quando ocorrer a mistura, a gente vai ter uma célula só com 46 cromossomos. Aí, a partir daí, depois da fecundação, já não acontece mais meiose, tá? Aquele zigoto, né, o ovo fecundado, ele vai possuir agora o processo só de mitose para poder se desenvolver, tá certo? Então lembra muito bem disso. A mitose ela vai acontecer para o desenvolvimento do ser. A meiose ela vai acontecer para a formação de células germinativas. Vejam que uma coisa depende da outra. Dúvidas? Alguém quer perguntar? A célula antecessora, Diga, Jonas. a célula antecessora ela para de existir depois da divisão. A célula antecessora, mas de qual processo? Mitose ou meiose? De ambos. Não faz a divisão? Vamos lá. A gente tem dois processos de divisão. A mitose e a meiose. Você quer saber de qual processo? Pronto, me diga da mitose. Da mitose. A célula antecessora, ela vai se desfazer? É isso? Uhum. Não, ela não se desfaz. Ela se multiplica. Ela dá origem... Veja. Como é que eu posso fazer? Gente, é simples. Um pedaço de papel. Aqui eu tenho um pedaço de papel. Eu rasgo ele no meio. Pronto, eu vou ter dois. Entendeu? Então não é que ela se desfez. Entendeu? Uma deu origem a duas. Não, porque eu achei que um dava origem a duas, aí ficaria três, entendeu? Não. Isso não acontece. Uma dá origem a duas. É como você pegar um pedaço de papel e fazer isso. Pronto, vou ter dois. Um papel deu origem a dois papéis. Entendeu agora? Não é que ela se desfaz, é que ela se divide. Ela se divide. Entendeu? E aí, ó, esses dois papéis que agora eu tenho, cada um vai se dividir em mais dois, e cada um vai se dividir em mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, e assim vai. Entendeu? Então não tem como a célula deixar de existir. Se ela deixar de existir, não vai adiantar de nada. Tá? Aí na mitose, o que é que acontece? Uma dá origem a quatro. Certo? Entendeu agora? Pronto. Na mitose é como se eu pegasse, por exemplo, um papel e dividisse em quatro. Certo? Agora lembra que, na mitose não, na meiose, um papel divide em quatro. Agora lembra que a meiose ela vai dividir, reduzir o número de cromossomos dessas quatro células. Enquanto a mitose ela vai formar duas células, cada uma com 46, a meiose vai formar duas células, cada uma com 23. Duas não, quatro. Vamos lá. Mitose forma duas células, cada uma com 46. Meiose forma quatro células, cada uma com 23. Entendeu? É reduzido. Tá? Dúvidas? Acho que não, né? Então vamos passar. Então, através da mitose, que os seres unicelulares se reproduzem e os pluricelulares são formados, são desenvolvidos. Então, a mitose ela também pode participar aí do processo de reprodução. Então, reprodução das bactérias, né? Reprodução de alguns fungos, protozoários. Eles fazem isso por meio de mitose. Por quê? Porque são organismos que só possuem uma célula e aí ele vai se reproduzir dessa forma, se dividindo. Certo? Já os seres pluricelulares, eles vão se desenvolver através de mitose. O corpo cresce através de mitose. Tá? E a meiose é responsável pela formação das células germinativas, que são os espermatozoides e os óvulos. Vamos passar. Cadê Dudinha? Abra a câmera aí, Dudinha, para eu ver seu rosto belo. Estou com saudade. Vou ligar, amor. Deixa eu soltar o cabelo. Solte. Já falei do ciclo celular, né? O ciclo celular que nos eucariontes chamamos de período entre uma mitose e outra, como eu falei a vocês, tá? Intérfase, né? Nesse ciclo celular, a célula cresce, na intérfase a célula cresce e ela se prepara para a divisão, tá certo? Ou seja, a intérfase é o período ali que vai, como é que eu posso dizer? Vai preparar toda a célula para ela se dividir, tá bom? Olha aí que menina bonita.
uma brusinha amarela. Tá com Verde saudade, neon. De né? gatinho. Tá com saudade É. de mim? Eu tô morrendo de saudade de você. Você tá de saudade de mim? Eu tô. Tá? Tô. Pronto. Só de Certeza, você. né? Só de você, do resto não. Vixe, tá vendo que moral? Só de mim. Eu tô abusado. Ixi, como foi seu aniversário, hein? Semana passada, né? Não, eu sei, eu tô dizendo que comemorasse muito. Foi maravilhoso. Teve logo 2 festas. Vixe! Oh, e que eu sou desses. É Chegasse quando de viagem? é que nem minha mãe fala. É uma festa com a família, outra Com os festa amigos. com os parceiros. Chegasse É, quando, hein? eu cheguei, acho que foi na segunda. Ou foi na Ah, terça. Foi ótimo, foi maravilhoso. que bom, amor. Agora eu vou estar mais um pouquinho fácil, né? Porque esse negócio dessa Covid tá complicado, viu? Tá, vice? Tá É. sério. Sabe como é que fica complicado? Quando pessoas próximas a gente começa a pegar. A Ei, gente fica com medo, morrendo de medo. Uma amiga minha pegou, muito querida. Tá lá morrendo de medo. Enfim, verdade. mas vai dar tudo certo. Então, deixa eu ver aqui, já falei sobre tudo isso. Esse ciclo inclui a fase em que a célula não está se dividindo, chamada de intérfase, e a divisão mitótica, dividida em 4 fases. E a gente já viu isso também, né? Que a mitose ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Não vou nem me estender muito, porque a gente já viu tudo isso. Então, a intérfase está dividida em 3 períodos, né? O período G1, S e o período G2. G vem de gap, certo? Gap no inglês é intervalo, tá certo? Então é um período em que a célula fica intervalada, né? As atividades metabólicas, elas são, acontecem atividades metabólicas nesse período, acontece, mas o período S é o período de maior atividade ainda, certo? Então o período S ele fica entre 2 intervalos, então a célula tá lá, tá intervalada. Aí depois ela entra no período S. Atividade metabólica lá em cima, altíssimo gasto de energia e tudo mais. Ela volta para o período G2. Aí depois ela vai para o período de mitose, que já tem uma atividade metabólica maior. Então é sempre assim, intervalando, tá? Então, no período G1, a célula cresce e realiza seu metabolismo sintetizar RNA e proteínas. Tá certo? Isso tudo que vai acontecer no período G1. No período S, S que vem de síntese, ocorre o quê? Replicação do DNA, do material genético e dos centríolos. E no período G2, que é o intervalo entre a duplicação do DNA e o início da mitose, vai ocorrer o quê? Síntese de proteínas e moléculas necessárias para a divisão celular, certo? E aí ocorre também, ó, o iniciozinho já da condensação dos cromossomos, tá? Como eu falei a vocês, eu mostrei esse gráfico também, que, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, período G1, a quantidade de DNA, ó, a carga genética no período G1, ela se mantém constante, só no período S é que ela vai aumentar, ó, ela aumenta, ó, proporcionalmente no período S. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Tá? Então, a carga genética aumenta no período S, por quê? Porque é no período S que acontece a divisão não, a multiplicação dos cromossomos, né? A replicação. E aí, do período G2 até a parte da metáfase, certo? Esse DNA ele também se mantém constante. A partir do momento que a célula começa a entrar em anáfase, ó, o que é que acontece na anáfase? A separação dessas cromátides. Então, vai 46 cromátides para um lado, 46 cromátides para o outro. Então, vejam que a queda aqui ela é bem brusca, ó, no gráfico. Então, é totalmente reduzido na anáfase essa quantidade, essa carga genética. E a partir da telófase, né, até a célula voltar a G1, ela continua constante, veja. Tá certo? Aí vocês vão ver que esse é o gráfico que a gente exemplifica intérfase e metáfase. Metáfase não, e mitose. Quando a gente vai para o gráfico da meiose, aí ele é o mesmo gráfico, ó. Passou aqui, ó. G1, fase S. Aí aqui, ele não entra em mitose, ele entra em meiose 1. Que a meiose 1 é igual a mitose, tá certo? Aí faz a mesma coisa e tal.
Aí quando ele vem para cá, que ele termina meiose 1, o que é que acontece? Ele entra em meiose 2, que é na meiose 2 que ocorre a divisão, né, desses cromossomos, a redução. E aí, ó, a carga genética, ela tem uma queda aqui também, ó. Ela abaixa, certo? Então, na meiose, vocês vão ver que a carga genética é bem menor com relação ao gráfico. Estudem esse gráfico, viu, gente? Porque pode ser que esses gráficos possam aparecer em questões, certo? Vestibulares e tudo mais. Enem sempre adora um gráfico, então esse gráfico é muito importante para vocês estudarem, tá? Lembra que esse gráfico é de quê? Da quantidade de DNA equivalente ao tempo no ciclo celular. Conforme o tempo vai passando, né, existe um aumento, ó, da quantidade de DNA e depois uma queda, uma redução, se mantém constante, certo? E na mitose ele sempre vai se mantendo constante, certo? Só na meiose é que ele decresce mais. Dúvidas? Não. Deixa eu ver aqui. Então, ó, bem rapidinho, porque eu já tinha falado sobre isso, a mitose tem as 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Aí, o que é que vai acontecer na prófase? Ó? A principal característica, condensação dos cromossomos. Mas, além disso, acontecem outras coisas, tá? Então, na prófase, condensação dos cromossomos, né? A formação dos cromossomos. Os cromossomos ficam mais curtos e mais grossos, tá? Isso ocorre devido à ação de uma proteína que faz com que a fibra cromossômica enrole-se sobre si mesma. Assim, permite-se que os cromossomos se separem sem embaraçar ou sofrer quebras. Essas proteínas são quem? As proteínas histonas. Lembrou? É aquela proteína que vai fazer com que o DNA ele se enrovele, se enrole todinho em formato de cromossomo. Outra coisa que acontece nessa fase, na prófase, é a formação do fuso mitótico, aquelas fibras, certo? Que vão se fixar no centrômero dos cromossomos para poder puxar eles. Lembra que eu falei que elas se originam onde? No centríolo, né? Então, o fuso mitótico trata-se de um conjunto de microtúbulos orientados de um polo a outro da célula, sai diretamente do centríolo, certo? E este terá a função de alinhar e distribuir os cromossomos na hora da divisão. Além disso, na prófase vai acontecer o quê? A deformação da carioteca, né? O desaparecimento do nucleolo. Então, tudo isso acontece na prófase. O núcleo começa a se desfazer e dá espaço apenas aos cromossomos, certo? Ó, o desaparecimento da carioteca, isso ainda na prófase, ó. Então, faz com que o material nuclear se disperse para o citoplasma e fique mais fácil para a divisão celular ocorrer, tá? Quando a célula sai de prófase, entra em metáfase, tá certo? Então, na metáfase, os cromossomos já estão todos condensados, eles vão para o meio da célula, certo? Para o polo equatorial, para a zona equatorial da célula, é o meio, eles ficam todos enfileirados assim no meio, tá certo? Os centríolos ocupam os polos, né? As partes aqui, ó, do lado, um do lado, outro de outro. Cada cromátide do cromossomo está presa, né, nas fibras, porque os centríolos eles mandam as fibras, certo? E elas agarram no centríolo das cromátides dos cromossomos, tá certo? Os cromossomos ocupam a região mediana da célula, formando a placa equatorial e estão em condensação máxima, quando eles terminam a condensação. E é nessa hora, na metáfase, que a gente consegue observar eles no microscópio, tá certo? Então, as cromátides irmãs voltam para os polos opostos da célula quando são puxados. Então, eles são quebrados literalmente ao meio e essas cromátides são puxadas cada um para um lado. E aí a gente entra na fase de anáfase, que é essa fase aqui. Então, vejam aqui, ó. Aqui eu tenho a fase de metáfase, ó, os cromossomos aqui no meio, ó, tá vendo? E aqui, essas aqui, que eu vou colocar em azul, são as fibras do fuso mitótico, que elas se juntam aqui, ó. Junto, mesmo no meio, ó. Tá vendo, ó? No centrômero do cromossomo, eles se juntam aqui, tá? E aí, ó, elas vão puxar essas cromátides, certo? Para que ocorra a separação dessas cromátides. Então, vejam, ó. Tá vendo que ela puxa e aí ele separa. Então, a anáfase, ó, é a fase de separação.
Lembra bem que a Ana é quem vai separar. A Ana separa, tá? Ela separa. É a separação das cromátides na mitose, certo? Na meiose ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Na mitose ocorre a separação das cromátides irmãs. Vocês têm que saber disso. Quando a gente for falar de meiose, eu volto para explicar isso, tá certo? Então as cromátides se rompem, certo? Indo cada uma para um polo da célula, para um lado, o lado oposto. A posição que as cromátides ocupam na metáfase garante a distribuição idêntica do material genético para os dois polos e posteriormente para as células filhas. Então essa é a função da anáfase, é dividir os cromossomos no meio para que a carga genética seja igual para ambas as células. Alguma dúvida, gente? Não, né? E para terminar, a gente tem a telófase. A telófase ela vai ser o quê? Ela vai ser o oposto da prófase, tá certo? Então, se a prófase e os cromossomos começam a se condensar, na telófase eles começam a se descondensar. Se na prófase o núcleo estava se desfazendo, na telófase o núcleo ele começa a se refazer, tá certo? Então, tudo acontece no oposto na telófase. E aí, no final da telófase, ocorre um processo que a gente chama de citocinese, que é a divisão do citoplasma, tá certo? Então, a célula já tem tudo, cada uma já está se dividindo assim, ó, já está saindo. Então, cada uma já tem tudo duplicado, tanto em uma como em outra, então só falta agora o quê? Dividir de uma vez por todas esse citoplasma, que é o processo de citocinese. Feito isso, acabou. A célula já entra em intérfase para poder se dividir novamente. Dúvidas? Não. Não, né? Então deixa eu fechar aqui. Eu vou mandar um novo link lá.